Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Essa aqui é uma mensagem psicografada por esse espírito Georges, em Paris, em 1863, onde ele diz: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então aqui, quando ele fala alma cativa da carne, ele está falando do espírito encarnado, nossa situação. Nós estamos encarnados num corpo, e por estarmos encarnados num corpo, a mente e o corpo constituem uma unidade. Então tudo aquilo que acontece com o corpo reflete na mente, e tudo que acontece na mente reflete no corpo, né? Nós temos hoje doenças psicossomáticas causadas por distúrbios emocionais, né? Da mesma forma que também eu posso ter que eles chamam, acho que é de depressão pós-traumática, né? Alguma coisa assim que os psiquiatras chamam, né? Que é quando a pessoa sofre um acidente muito grave e fica com alguns transtornos mentais, uma espécie de síndrome de pânico, porque ela começa a ficar com medo de tudo devido à dor física pela qual ela passou ter sido muito intensa, né? Então, corpo e mente estão profundamente conectados. É isso que o Espírito está dizendo aqui. E aí ele segue dizendo: para que essa prisioneira viva, que é a alma, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a um equilíbrio. Então o que o Espírito está dizendo aqui? Que se a gente não tiver uma visão de sabedoria, nós vamos começar a achar que corpo e mente têm necessidades opostas, ou que estão em níveis opostos, né? Isso durante muito tempo foi defendido por muitas religiões. Por isso tinha religiões que incentivavam até a pessoa se automortificar, né? Ficar se chicoteando, né? Se mortificando, porque se tinha aquela ideia de que o corpo é a sede dos pecados, então tem que enfraquecer o corpo para que a alma se fortaleça. Mas isso é uma visão extremamente ignorante da realidade. O corpo é uma bênção que a gente recebe, né? A gente reencarna e recebe esse corpo exatamente para que a gente evolua espiritualmente. E obviamente que se ele estiver saudável, né? Se todos os seus órgãos estiverem funcionando bem, eu vou ter muito mais possibilidade de me expandir e de crescer espiritualmente do que se ele estiver doente, do que se eu estiver acamado, do que se eu estiver fraco, né? Basta a gente olhar para Jesus, né? O exemplo máximo de perfeição que a gente tem no cristianismo, né? Um espírito iluminado que desceu à terra para nos dar ensinamentos. Em que momento nós o vimos doente? Em que momento a gente vê nos evangelhos Jesus se maltratando, né? Se auto-ciliciando? Não existe isso. Pelo contrário, ele estava sempre feliz, sempre alegre, né? Sempre, quando precisava ser firme, estar sério, ele estava sério, mas nunca se automortificando. Então não é esse o exemplo que Jesus deixou, né? Jesus deixou um exemplo de profunda integração corpo e mente, uma mente perfeitamente lúcida e um corpo saudável. Nós não temos notícia nenhuma no Evangelho, apesar das dificuldades pelas quais Jesus passou, apesar de ter nascido pobre, nós não temos nenhuma notícia dele ter estado doente. Estava sempre muito são, né? Sempre muito disposto, sempre muito cheio de energia para ajudar o próximo, né? Sempre com muita compaixão e com muito amor, né? E aí o Espírito Georges segue dizendo: dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Por que são insensatas? Porque são extremos. E o cristianismo, assim como o budismo e todas as doutrinas espiritualistas, elas optam pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Ela não vai para extremos.
Ela não vai nem para o extremo do asceta, que maltrata o corpo, né? Nem para o extremo do materialista, que esquece que ele tem uma alma, um espírito e que ele está no mundo para evoluir, né? O cristianismo, ele busca, assim como o budismo, o caminho do meio, né? O cristão, ele usufrui das alegrias materiais, ele usufrui das alegrias mundanas, mas sem esquecer que a prioridade da sua existência é a evolução espiritual, é o seu crescimento interior, porque essa é a herança que as traças não roem e a ferrugem não come, como diz Jesus, ou seja, é a herança que nós levaremos para a vida invisível e para as nossas outras vidas, ou seja, aquilo que a gente conquistar dentro de nós. Isso é nosso. Isso é aquilo que nós estamos falando agora na segunda parte, que a felicidade permanente, né? Porque nós vamos levar conosco. Então, o cristão, ele vive as alegrias mundanas, mas ele não esquece da prioridade da evolução espiritual, né? E aí, o Espírito segue dizendo... Ao lado desses dois grandes partidos, ou seja, desses dois extremos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então vocês podem perceber em todas as frases que a visão que permeia a doutrina espírita é essa visão de total interconexão entre corpo e mente, né? E uma visão extremamente equilibrada que não faz com que nenhum prevaleça sobre o outro, embora reconheça que o principal é que a alma, ao desencarnar, esteja mais sábia do que quando encarnou, né? Então, é também uma posição que, embora não maltrate o corpo, quando porventura alguma doença ou algum mal acomete o corpo, mesmo a gente cuidando dele, uma mente que está imbuída desse pensamento espírita e cristão, ela também não se desespera. Ela procura aprender com a doença que ela não pôde evitar. Percebe? Então é uma posição que nos deixa com uma ferramenta muito poderosa para lidar com qualquer circunstância, né? Porque mesmo diante das doenças mais terríveis e pavorosas, nós vamos estar preparados para também lidar com elas, transformando-as em lições espirituais, né? E o Espírito segue dizendo... desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não os tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Ou seja, aqui ele está chamando a atenção para o fato de que não é o corpo que é a sede dos vícios ou dos chamados apetites carnais, é o espírito reencarnado que traz essa herança consigo e que tem que purificá-la. Então maltratar o corpo em nada vai adiantar para resolver o problema da nossa purificação interior. Porque os chamados pecados, né, que na doutrina espírita nós chamamos de imperfeições, eles não estão no corpo, eles estão no espírito. É o espírito que tem que ser purificado e não o corpo que tem que ser maltratado. E é por isso que ele está dizendo aqui, não vale nada maltratar o corpo se, fazendo isso, nós não nos tornamos menos egoístas e menos orgulhosos. Por quê? Porque não estamos superando as emoções perturbadoras. Mais vale, e é até melhor para nós ter um corpo saudável que nos permita ter saúde para trabalhar intensamente para superar essas emoções perturbadoras, sobretudo do egoísmo e do orgulho, que estão na raiz de todos os outros vícios espirituais que a gente carrega ainda devido às nossas imperfeições, né? E o Espírito conclui dizendo,
Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, o foco da nossa atenção deve estar na purificação interior. Às vezes, por exemplo, o que pode ajudar a purificar o nosso corpo? Meditar. Aí sim a gente pode ter uma atitude sábia, por exemplo, ao sentar para meditar, muitas vezes o corpo fica inquieto, ele não está acostumado, ele não está habituado. Aí sim nós podemos, também com sabedoria, começar a treiná-lo. Então a gente senta, aí o joelho começa a doer, as costas aqui às vezes também começam a doer. Eu fico ali uns 5, 6, 7 minutos, quanto eu conseguir, para ir acostumando o corpo aos poucos. Não vou ficar, por exemplo, 1 hora de uma vez e machucar meu corpo, que aí na segunda, depois eu não vou conseguir mais sentar para meditar. Então é ter essa sabedoria de disciplinar o corpo, mas não maltratar o corpo. Ele é o nosso instrumento de progresso. Ele é uma bênção incomensurável para o nosso crescimento espiritual. Então, o que nós devemos é zelar por ele, mas discipliná-lo para as práticas espirituais, aí sim, isso é uma atitude sábia. Isso é a atitude de um cavaleiro que doma um cavalo, para que o cavalo, ao invés de derrubá-lo e machucá-lo, o sirva e o conduza aonde ele quer chegar. No nosso caso, o que nós queremos chegar é ao final da nossa vida melhores do que nós entramos nela.